Olá, meus amigos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo Os Mensageiros e hoje o capítulo é o 39. Trabalho incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Importantíssimo isso. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos na faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos, e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas, que lhe tramam a ruína. Embalde, me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Vocês viram que precioso é transformar o nosso espaço em um ambiente de socorro? Fica a dica. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de socorro do tipo de nosso lar como esse? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Esses núcleos há sempre possibilidades avançadas e imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles, hoje à noite. Realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos, de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação?
O interlocutor esclareceu prontamente. Não, muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores, de Isidoro e Isabel, aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontram no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber de vocês, são os únicos com as contribuições recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões do centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Amigos, prestem atenção a essa orientação que o Vieira fez. Prestem bem atenção. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem o abuso dela. Ajudem de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimo, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque viesse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hildegardo e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias. Pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade da preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante, sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santa oficina. Que desagradável! Revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios.
mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. A gente tem muito que aprender. Não é como a gente pensa, que o amor resolve tudo em toda parte. Cada coisa tem o seu lugar adequado. Você não pode fazer uma cirurgia de apêndice no banco da praça, por mais médico que você seja. Numa emergência, até vamos pensar nisso, mas numa rotina, não. Você não pode levar uma pessoa que tem o hábito de furtar na casa de uma pessoa que tem os seus objetos valiosos espalhados pela casa. Por quê? Porque ela vai furtar naquele ambiente. Foi o que aconteceu. Vamos ver as observações mais detalhadamente. Continuando o tema relacionado ao sono e sonhos, pela manhã uma senhora vem agradecer a Isabel por manter aquele espaço, onde ela pôde aconselhar a filha a não se suicidar. Vemos como é importante manter um local dedicado às orações e estudos sérios. Convertemos o lugar em precioso posto de socorro a encarnados e desencarnados. Cada um de nós que temos por hábito o Evangelho no lar, estamos convertendo esse momento em um pronto-socorro. Então, como eu já disse antes, fica a dica. A mãe aflita detalha que a filha passa o dia entre pensamentos materiais e, com isso, não tem como inspirá-la ao bom ânimo. Aprendemos aqui que temos que abrir um tempo em nossos compromissos para nos dedicar a atividades mais elevadas, dando oportunidades para que possamos ter melhores decisões para nossas vidas. Há religiões em que o dever da prece durante o dia é praticado regularmente. Todas as religiões têm algo a ensinar. Então, o que nós aprendemos aqui? Não custa nada. Pode ser na hora da refeição, em que você para toda atividade intelectual, material, vai se fixar no alimento, você vai agradecer seu alimento, com isso você vai dar mais energia fluídica a esse alimento. Aproveite esse momento para elevar seu pensamento e receber as instruções do alto. Não é uma oportunidade interessante? Até na hora do banho, você pode usar para isso. Pense bem, limpar corpo e alma. Aprendemos que há muitos postos de socorro e amparo afiliados não só ao nosso lar, mas também outras colônias espirituais os mantêm em ativo trabalho de socorro na crosta. Todos podemos auxiliar de algum modo. Nossa prática regular do Evangelho no lar ajuda certamente a manutenção de energias positivas que podem ser empregadas no socorro de encarnados e desencarnados junto à crosta. Se a gente faz o Evangelho no lar, a gente cria ali um posto de socorro, ao que você não precisa estar 24 horas ali trabalhando. Você apenas vai fornecer um ambiente magneticamente protegido para que os trabalhadores ocupem o seu espaço. Certo? E o planeta precisa disso. Muito, muito mesmo. André e Vicente perguntaram a 2 trabalhadores da casa sobre a atividade deles. Entre outras coisas, eles explicam que o trabalho deles restringe-se a poucos quarteirões. Interessante saber que há esse tipo de espírito que trabalha em benefício de uma pequena comunidade. O orientador do grupo especifica que classe de espírito deve ser encaminhado ao centro de apoio e evangelização. Há equipes especializadas a cada tipo. Os mais ignorantes e dedicados a prejudicar os demais são recolhidos por equipes mais especializadas. Seria perda de tempo e energia dedicarem-se aos que ainda não aceitam o Evangelho. Há trabalho para todos que desejarem colaborar com a implementação do bem. Jesus não falou, não deu pérolas aos porcos? Será que não é isso que a lição está dizendo? Nós não podemos dar elevação espiritual imensa para espíritos que não são capazes nem mesmo de amar a sua família. Não é? Então, não adiantou levar esses espíritos ignorantes, que são legados ao mal, a um centro de apoio elevado como o de Isabel. Eles fizeram o quê?
tentaram prejudicar, roubar, como se fosse possível, entre aspas, as qualidades de Isabel. Isso atrapalhou o trabalho da Isabel e não fez bem a eles, prejudicou a todos. Então, nós temos que prestar muita atenção a isso também na vida física. Não adianta você levar uma pessoa de baixa condição a uma universidade. Vamos tratar de forma prática. Não adianta você pegar uma pessoa de intelectualidade nula para assistir uma aula numa grande universidade. Ele não vai aproveitar nada e vai atrapalhar a aula. Vai falar besteira. Não é assim? Então, em todos os campos da atividade humana, encarnada ou desencarnada, o princípio é o mesmo. Vamos pensar nisso e tentar ser adequados a cada situação. Tal orientação, na verdade, foi uma reprimenda aos dois trabalhadores, por não amarem, pois por amarem um familiar, ainda sem condições mínimas de auxílio imediato, o levaram ao pronto-socorro, acarretando sérios problemas ao grupo de socorro. Eu levar o meu filho analfabeto para a universidade, não vai funcionar. Então, meus amigos, essa lição tem muita coisa para ser elucidada ainda no miúdo. Certamente nós teremos essa oportunidade quando chegar a hora desse estudo presencial que a gente faz no Centro Espírita, com alguns dos nossos amigos. Vocês, por sua vez, podem comentar na área de comentários, podem formar um grupo na casa de vocês, na cidade de vocês, e também usar esse material para essa análise, essa descoberta. Eu vou ficar muito feliz com tudo isso. Um grande abraço e até a próxima.